Bom, vamos seguir, Renato. Vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo tem uma maratona aí pela frente, né? A Conmebol confirmou as datas da Recopa Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Independente Del Valle nos dias 21 e 28 de fevereiro. São 2 terças-feiras, joga a volta em casa. Tá puxado. O Flamengo vai ter uma maratona logo no começo do ano e tiveram que fazer até uma reengenharia para conseguir organizar todas essas datas, né? Mas ficou definido. Mundial de Clubes no Marrocos entre os dias 1º e 11 de fevereiro e tem a Supercopa do Brasil também contra o Palmeiras, que por enquanto está programada por dia 28 de janeiro. Ganha tudo, né, Renato? Libertadores e Copa do Brasil, é isso que dá. Agora, o Vitor Pereira vai ter só um mês de trabalho, a gente tem que lembrar a forma como ele saiu do Corinthians, ele tem contrato ainda até 31 de dezembro. Então só pode começar a trabalhar de fato com a mão na massa em janeiro. Vai ser pouco tempo, Renato. Vai ter menos de um mês, na verdade, né, Luiz? Se a gente for olhar, ele só vai assumir no Flamengo no dia 2. A Supercopa do Brasil já é no dia 28. Ou seja, ele vai ter 25, 26 dias de trabalho aí, até o primeiro confronto, que já é um confronto chatinho para ele perder, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo são os 2 grandes protagonistas do futebol continental, sul-americano, né? Basta lembrar que o Palmeiras ganhou dos últimos 4 anos, 2 para o Flamengo e 2 para o Palmeiras. Então, eles são os donos da América do Sul. E disputam aqui no Campeonato Brasileiro também, Palmeiras, atual campeão brasileiro, Flamengo, bicampeão em 2019, 2020. Então, já é um joguinho meio chato. Eu espero que o Vitor Pereira tenha a sapiência de não mexer nesse time logo de cara. Porque se ele começar a querer inventar, querer fazer um pouco de jogo posicional no ataque, outras coisas dessas, periga ele desandar esse Flamengo, que bem ou mal acabou a temporada, nem acabou tão bem nas últimas rodadas do Brasileiro, mas a temporada como um todo foi excepcional, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, então não há muito o que mexer, o time é aquele ali. O Vitor Pereira vai ter que ter a sapiência que nem o Domenech Torrent, nem o Paulo Souza tiveram. Os 2 meteram os pés pelas mãos, porque quiseram botar o Flamengo para jogar da maneira deles, esquecendo que o Flamengo já tinha uma maneira de jogar. Esse time do Flamengo atual, que o Dorival conseguiu finalmente juntar o Pedro e o Gabigol, ele precisa, pelo menos no início da temporada, jogar assim. Depois, aos poucos, é natural, se o Vitor Pereira conseguir bons resultados, porque isso aí já vai ser um vestibular, hein, Luiz? Eu vou te dizer. Se por acaso, como rubro-negro, bom rubro-negro, vou bater na madeira. Já bati na madeira. Se perde a Supercopa do Brasil, o Mundial é até aceitável que perca, desde que faça um bom papel. E a Recopa Sul-Americana, o Vitor Pereira já começa a temporada com a cabeça na guilhotina, né? Então ele vai ter que ter muita paciência para começar a botar as ideias dele nesse time. E outra coisa, né? O Flamengo, o Marcos Braz, pouco antes da final da Libertadores, o Marcos Braz deu uma daquelas entrevistas bombásticas dele, dizendo que o Flamengo teria pelo menos 3 reforços para jogar o Mundial, sendo que um deles de nível top do mundo. O Flamengo não contratou ninguém até agora. Pelo contrário, o Flamengo continua rigorosamente com o mesmo elenco, perdeu o Rodinei, o Gerson está naquela novela vai, não vai, e o tal reforço top mundial nunca mais se discutiu. É uma situação meio perigosa, eu diria, no mínimo. Tá vivendo essa expectativa pelo Gerson, mas até agora, né, não evoluiu, nada se concretizou. Ô Marcel, como o Renato bem falou, é uma prova de fogo logo no início, com competições importantes. O calendário pode ser uma complicação, e eu fico pensando também, vocês me digam, o jeito que ele saiu do Corinthians gera uma pressãozinha a mais ou não tem nada a ver? Não influencia nada, o Flamengo não está preocupado com isso? Não, Luiz, eu acho que não gera uma pressão nele no Flamengo, né? Se fosse um Flamengo e Corinthians agora, logo no dia 28 de janeiro, numa Supercopa, aí... Mas pra quem que o corintiano vai torcer pra quem, hein, no Palmeiras e Flamengo agora? Contra o Vitor Pereira ou contra o Flamengo? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, isso. Contra o Palmeiras. Ou contra o Vitor Pereira. Eu acho que contra o Palmeiras. Eu acho que ainda no peso ali, o peso é maior contra o Palmeiras. Mas eu acho que no Flamengo ele vai começar o trabalho, assim, sem essa pressão de deixei o Corinthians, isso aí acho que a gente vai conversar mais pra frente. E se o trabalho dele começar com alguns tropeços ali
no Flamengo. Calendário complicado, mas por outro lado, né, vem no lado do Renato aí que ele pode começar na guilhotina, por outro lado, se ele ganha do Palmeiras, se ele faz um Mundial muito bom, né, que, enfim, não é obrigação ganhar o Mundial, não é obrigação ganhar do Real Madrid, mas se você consegue, chega na final ali contra o Real Madrid, joga bem, pressiona, eventualmente ganha, o cara já tem um início de temporada aí como ídolo, né, enfim, como o cara já crava aí, depois joga contra o Independente Del Valle também campeão, o cara pode ter 3 títulos aí numa sequência de 1 mês e meio, que daria para ele uma condição de trabalho sensacional para continuar a temporada. Eu acho que isso que ele está pensando, e eu acho que justamente por isso ele não vai ser maluco de querer mudar muito do que o Flamengo veio do ano passado. O Flamengo mantém uma base aí, ele tem que realmente continuar mais ou menos o que estava sendo feito. E depois desses 3 campeonatos, aí sim, ele começa a colocar a mão dele ali para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a Copa Libertadores. Mas nesse começo, se ele realmente quiser ser competitivo, ele tem que realmente manter um pouco ali do que o Dorival veio fazendo no ano passado. São os 2 lados da mesma moeda, né? Pode gerar uma pressão, mas também pode ser bem positivo. E não acho que ele vai ser doido de mudar tudo, não. Ele já conhece futebol brasileiro, já sabe a pressão que é treinar um time grande. Enfim, a gente viu com o Dorival, né, Renato, que o Flamengo se ajeitou muito, fez uma grande temporada, mas no fim teve uma quedinha mesmo, especialmente nas 2 finais. Vamos ver se retoma a campanha que estava sendo feita antes. O Flamengo, eu nas finais eu nem acho que tenha tido uma queda. O Flamengo não jogou espetacularmente nas finais, mas ele ganhou. E aí é aquela velha história, final não se joga, final se ganha. Isso. O Flamengo ganhou as 2 finais, né? Então, bem ou mal, ali não há muito o que reclamar. Agora, a queda foi no Campeonato Brasileiro, e que foi exatamente o que derrubou o Dorival. Porque não era perder os jogos, não, o problema não era esse. O problema é que o Flamengo, depois que ganhou a Libertadores, virou uma bagunça. Uma bagunça. Já na zona mista, pós-vitória na Libertadores, o Gabigol anunciou que estava entrando de férias e que o... Como era o nome, meu Deus? Fugiu agora o nome do atacante, garoto. Por isso que ele caiu. Mateusão ia ser o titular. O que mostrou uma bagunça generalizada no departamento de futebol. Né? Culpa do Dorival e do Marcos Braz. Mas como o Marcos Braz não caiu o Dorival. Porque o Dorival não soube manter a história, os jogadores fizeram o que bem quiseram, né? Entraram de férias todos, depois resolveram todos voltar para a festa da despedida dos Diegos e ainda conseguiram perder do Avaí no Maracanã. Então, esse problema aí, vamos assim dizer, do desmando do Flamengo depois da conquista da Libertadores, foi o que acabou derrubando o Dorival. Se o Flamengo tivesse feito uma campanha normal nos 4 últimos jogos, e principalmente se tivesse... peraí que eu estou tendo uma convidada especial aqui. O que você quer, Pina? É mole? Ai, como ela chama, Renato? Pina. Minha vira-latinha Pina resolveu vir aqui me dar um beijo durante a live. Mas enfim... Participar da nossa live. Exatamente. Mas enfim, ali o Dorival se perdeu. Ali ele se perdeu e surgiu a história do Vitor Pereira. Porque eu acho que se não tivesse surgido a oportunidade de contratar o Vitor Pereira, talvez o Flamengo não tivesse demitido o Dorival. Eu acho que ali, quando surgiu aquela história, olha... O empresário chegou e disse, olha, o Vitor Pereira aceitaria conversar e tal e coisa. Eu acho que aí puseram os 2 nomes na balança. Não, esse aqui é melhor que esse. Então vamos mandar embora o Dorival. Numa situação quase inédita, né? Um treinador, você imaginar que um treinador ganha a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano e é demitido. Quer dizer, não é nem demitido, ele não renova o contrato dele. Eu não me lembro na história do futebol brasileiro de um treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil ter sido dispensado. Mas acho que foi isso aí, foi um pouco a perda do comando e o surgimento do Vitor Pereira no mercado. Aí juntaram as 2 coisas e acabou se tomando essa decisão. Em relação ao Vitor Pereira, o Marcelo tem razão, se ele conseguir ganhar 2 desses 3 títulos e fizer um bom papel no Mundial, se ele ganhar o Mundial, ele todos os pecados serão perdoados. Aí acabou. Aí é o seguinte, se ele ganhar o Mundial, esquece, né? O Flamengo vai agradecer ao Corinthians, enfim, aí é festa na floresta. Mas eu acho que tem problema, né, no calendário. Né? O Real Madrid está em plena temporada. O Flamengo não. O Flamengo vai iniciar uma temporada. Os jogadores vão chegar para treinar com quase 2 meses de férias. Porque eles pararam lá na Libertadores. Entendeu? Então, esse tempo aí vai dar tempo de fazer uma pré-temporada e botar o time
na ponta dos cascos, tem que dar. é complicado, porque geralmente você tem a pré-temporada, aí depois você começa a jogar, aquela época que as pernas estão pesadas. Enfim, ficou um pouco mais difícil para o Flamengo em relação a essa coisa do Mundial. Mas a Supercopa e a Recopa Sul-Americana é em igualdade de condições. O Palmeiras também acabou a temporada na mesma época, o Independente Del Valle idem. Aí já são os jogos que o Flamengo tem que jogar bem, tem que jogar no mínimo no nível dos rivais. Vamos ver, vai ser interessante. E no meio dessa história toda, ainda tem o raio do Carioquinha. Ainda tem jogo do Carioquinha, no meio de estudar o Dax, não sei lá o quê. Olha que bagunça. Temos treino. Vai ser agitado, vai ser intenso. Mas você sabe que Mundial no Marrocos para time brasileiro não é muito legal não, né, Renato? Em 2013 eu estava lá,